Olá, igreja, muito boa noite. É uma alegria mais uma vez podermos estarmos juntos, mesmo enfrentando um momento tão difícil, tão desafiador como temos enfrentado nessa última semana. Hoje o culto ele está um pouco diferente porque nós não estamos exatamente ao vivo. Estou gravando no período da tarde, no domingo, por conta de um decreto que restringe a movimentação aqui na cidade de Manaus. Naturalmente, é um decreto estadual, então naturalmente os municípios também do interior, Parintins está envolvida, certo que Parintins tem um horário até diferente, às 15 horas, se eu não estou enganado, é o momento que Parintins dá uma cessada, então aqui a gente está gravando um pouco próximo desse horário, mas de toda forma nós queremos celebrar ao Senhor junto com você. Talvez você já esteja muito cansado de tudo que está acontecendo, talvez você já esteja muito preocupado, talvez seja hoje um dos domingos talvez mais pesados para você. O fato é que essa semana realmente podemos vivenciar dias muito difíceis. Dias difíceis nós temos enfrentado e a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 31, de versículo 8, ela fala assim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essa é uma palavra de Deus para o seu povo. Eles estavam passando por um momento de indecisão. Eles estavam vivendo uma expectativa, mas que já havia sido fracassada. E Deus fala muitas vezes essa palavra, e aqui no livro de Deuteronômio, ele repete para o povo. Eu queria ler mais uma vez para você, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Eu gostaria que você ao ouvir essa palavra, você guardasse ela no seu coração. E você dissesse, Deus, por favor, me ajuda a de fato guardar isso no meu coração, por mais que estejamos vivendo tempos difíceis, e isso parece ainda distante. Mas vamos lá. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O culto, hoje, nós vamos ouvir as palavras, as músicas. Eu gostaria que você participasse, compartilhasse, se envolvesse. E eu queria fazer, eu sei que nós não podemos aglomerar, mas eu queria que a gente pudesse se juntar. Juntar no sentido de juntar em oração. No segundo momento nós vamos estar orando por nossos queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Eu queria convidar você a se juntar, a nos juntar, para podermos clamarmos ao Senhor, esse mesmo Deus que nos prometeu estar conosco a todos os instantes. Vamos juntos cantar, celebrar ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não,
nunca me deixou, quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Nós temos um Deus que nunca nos abandonou, um Deus que nunca nos deixou aquém, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Esse louvor é muito inspirador e ele fala mais uma vez ao nosso coração. E eu quero agradecer o pessoal que tem nos ajudado com o louvor. Dessa vez a gente fez a opção de eles gravarem em casa, assim diminuindo qualquer tipo de se precisar sair de casa, né, o mínimo possível. E a gente tem feito e agradece muito a equipe, o pessoal em Manaus, o pessoal em Parintins. Nós vamos continuar louvando. Eu quero convidar você a entregar o seu coração a Ele, colocar diante do Senhor a sua carga, as suas alegrias também, as suas bênçãos. Nós podemos fazer isso também através do louvor. E sabendo que por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele
são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Olá, irmãos. Nós estamos mais uma vez, nos reunindo separadamente aqui pelas mídias, sociais, e infelizmente ainda estamos nessa situação. Eu sei como todos estão bem cientes da situação, nós estamos com muita dificuldade no nosso estado. Quinta-feira passada foi um dia muito difícil, tanto em Manaus quanto alguns sustos aqui em Parintins. E nós estamos como igreja orando, intercedendo e buscando orientação do Senhor para ver como vamos agir e o que nós podemos fazer para contribuir como solução, para ajudar na solução para essa situação. E nós estamos certamente vivendo que a segunda onda, achávamos que já tinha chegado, nós estamos vendo aí um crescimento enorme do vírus. Nós já havíamos reiniciado os cultos aqui em Parintins. Manaus iniciou um pouquinho antes de nós. Manaus parou primeiro por causa da situação e agora nós precisamos parar aqui também. Quando nós estávamos na primeira onda, algumas passagens vieram à mente e eu acho assim, nós encontramos na Bíblia algumas frases de impacto. E tem uma passagem específica que me chama muita atenção e eu falei sobre isso na primeira onda e a história ali de quando o povo saiu do Egito e eles estavam nas margens do Mar Vermelho na frente, o exército
de Faraó atrás, né? Faraó havia mudado de ideia, vinha para matar o povo, e o povo está murmurando, reclamando, e Moisés, no capítulo 14, versos 13 e 15, ele vem e traz uma palavra para o povo e se volta para Deus. Quando nós falamos na primeira onda, isso nós falávamos sobre os dois vírus que tínhamos, né? O povo tinha o Mar Vermelho na frente, nós temos esse coronavírus, essa doença letal na frente, mas também temos o exército atrás, nós temos ainda a luta, como ilustração, nós temos ainda a luta contra o pecado que temos. Então, a nossa atenção ela tem se voltado muito, né, para a necessidade imediata, o perigo imediato que temos com essa doença. E às vezes nós esquecemos de um vírus muito mais letal, que é o pecado, e baixamos a nossa guarda em algumas situações e começamos a sofrer a consequência também do pecado na nossa vida, ao nosso redor. Mas hoje eu gostaria de voltar para essa passagem e destacar algumas outras coisas, porque, como eu falei aqui, tem uma frase de impacto que me chama muita atenção quando Deus fala com Moisés. Então, Êxodo capítulo 14, no verso 13 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Aí no verso 15, a Bíblia não relata isso, mas dá a entender que Moisés agora vira para Deus, dizendo assim: eu já dei a palavra, né, de encorajamento para o povo, eu já fiz a promessa do livramento, e agora? É interessante a resposta de Deus para Moisés. A pergunta não aparece, mas Deus dá como resposta. Deus disse assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Eu acho muito apropriado essa passagem para a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento de impossibilidade em muitas situações. Nós estamos com muitas famílias hoje vivendo momentos de impossibilidade. Existe um clamor por oxigênio. Nós estamos vendo aí nas mídias, nas redes sociais, constantemente pessoas clamando, né, que alguém possa ajudar para conseguir oxigênio. Estamos vendo os hospitais clamando por medicação, por EPIs, principalmente hoje por oxigênio. Existe uma impossibilidade. Estamos vivendo momentos impossíveis, mas ao mesmo tempo são oportunidades onde nós podemos experimentar e ver o agir do Senhor. Nós estamos hoje com o mar à nossa frente, nós estamos como Israel, numa situação sem ter o que fazer, e nós nos voltamos para Deus, e eu creio que Deus olha para nós e Ele diz o seguinte: os planos não mudaram, as ordens são as mesmas. Não existe contorno no Mar Vermelho, não existe onde se esconder do exército de Faraó. O plano não mudou. Marchem, continuem. As ordens que eu deixei são as mesmas. Quando elas nos foram dadas, Deus já sabia do Covid, já sabia das guerras, dos terremotos. Todas essas coisas são consequências do pecado entre nós. São consequências do mundo que nós estamos vivendo e do rei ou do príncipe deste mundo que vem para matar, roubar e destruir. É uma consequência, nós estamos vivendo hoje, colhendo hoje uma consequência natural do pecado. E Deus olha para nós e diz assim, no meio de tudo isso, as ordens permanecem. Quais são as ordens do Senhor? Nós temos algumas que nós podemos lembrar hoje. A principal talvez seja que Cristo deixou para nós, dizendo que nós devemos ir e fazer discípulo. Ou seja, nós devemos ser igreja independente das circunstâncias. Então, ir e fazer discípulos não é somente quando é permitido. Na verdade, nós temos visto a igreja crescer em lugares onde ela é proibida, perseguida, cristãos são mortos, e são os lugares onde nós temos relatos de um crescimento sobrenatural da igreja. Ir e fazer discípulos. Nós temos outras ordens, nós temos outras afirmações na Bíblia, amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos
afirmações como que o fato que todas as coisas irão contribuir para aqueles que amam ao Senhor. Nós olhamos a situação ao nosso redor, aquilo que estamos vivendo hoje, olhamos para o nosso momento de dor, de perda por algumas pessoas amadas que partiram. E nós olhamos e pensamos, como é que isso vai contribuir? E na nossa visão limitada nós não podemos ver. Mas nós precisamos crer e ter fé que Deus está presente, que Deus está agindo, que essa circunstância não pegou Deus de surpresa, que essa falta de oxigênio não é algo que Deus não sabia. E no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento e desse caos, Deus está agindo. Vidas estão sendo salvas. Então da mesma forma como nós estamos com uma urgência para salvar vidas, trazendo oxigênio, buscando medicação, e precisamos continuar fazendo isso, essa mesma urgência nós precisamos ter para salvar vidas do vírus do pecado. Para que as pessoas que nós amamos, quando partirem, se partirem agora ou daqui a alguns anos, elas possam partir com a certeza que estão salvas em Cristo Jesus. Que elas têm a vacina, né? Elas estão salvas, elas não irão passar pela morte espiritual, elas podem morrer fisicamente, mas espiritualmente elas estão vivas no Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma outra afirmação, uma outra ordem que nos é dada lá no livro de Tessalonicenses, que Paulo diz o seguinte, que nós precisamos dar graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Que passagem difícil de nós vivermos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Como é difícil poder dar graças, ter um espírito de gratidão nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas você sabe, a minha esposa fala muito sobre isso, e é interessante que quando nós estudamos sobre gratidão, algumas coisas nós aprendemos que a gratidão ela ativa o sistema de recompensa do cérebro. A atitude de gratidão, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro, ou seja, e esse sistema é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Ou seja, ter um espírito de gratidão não é somente negar, né? Estar em negação, negar que as coisas estão acontecendo, fazer de conta que está tudo bem. Mas quando eu exercito a gratidão, principalmente em meio ao caos, ao sofrimento, circunstâncias como as que nós estamos vivendo, momentos como o momento que nós estamos vivendo hoje, quando eu pratico isso, me traz uma sensação de prazer e de recompensa, porque a gratidão, olha só isso, ela libera a dopamina, que é responsável justamente pela sensação de prazer e a sensação de recompensa. A outra coisa que a gratidão faz, quando esse processo acontece na minha mente, é que ela me leva, né, ela me motiva a agir em direção a uma próxima conquista. Ou seja, ela me permite, ela me motiva, ela me capacita a partir para a luta, para conquistar algo mais e poder conquistar as dificuldades e as barreiras e as lutas que eu tenho pela frente. Então, quando a Bíblia está dizendo em tudo dai graças, não é que eu simplesmente faço de conta que eu não estou sofrendo, não. Eu começo a celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, mesmo em meio às dificuldades. E esse espírito de gratidão, ele trabalha no meu cérebro, ele trabalha na minha mente, na minha autoestima, no meu sentimento de prazer e na minha vontade de conquistar algo mais. Então, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, ela não está falando somente nos momentos bons, tenha o agradecimento, seja grato a Deus pelas conquistas, pelas bênçãos, pela abastança, mas nos momentos onde há falta, onde há as vacas magras, né, para usar a ilustração do Antigo Testamento, no momento de sofrimento, de dor, eu começo a agradecer as pequenas conquistas e isso vai me motivar e me levar a levantar a minha autoestima e me capacitar para conquistar as lutas que ainda estão por vir. Que ordem maravilhosa!
quando Deus diz para o povo de Israel, para Moisés, diga ao povo que marche, as ordens não mudaram. O Covid, ele não veio para mudar as ordens do Senhor Jesus. Essas ordenanças, as ordens que nós temos para viver como igreja, elas são não somente para nosso relacionamento com Deus, mas para nos capacitar a vencer as lutas do dia a dia. E quando nós começamos a entender isso, nós vemos que o Criador, o Criador desse corpo, do nosso corpo, da nossa mente, Ele nos entende, Ele nos conhece muito melhor do que nós nos conhecemos. E como humano que foi em Cristo Jesus, Ele entende a nossa dor, Ele viveu a nossa dor, Ele sabe dos nossos limites. E é Ele que diz, em tudo dai graças. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, para o sofrimento que está acontecendo, para as perdas que nós estamos tendo, as incertezas quanto ao dia de amanhã, e nós olhamos para Deus, eu imagino Deus olhando para cada um de nós, dizendo, marche, marche, é por aqui mesmo. Sim, eu sei, tem um mar à frente, mas ele vai se abrir. Esse é o caminho. Será desta forma. Mas seja grato. Faça discípulos. Ame a Deus. Ame ao próximo. Diga ao povo que marche. Hoje, no momento da sua dor, talvez da sua perda, hoje, no momento da sua incerteza, medo e ansiedade quanto ao amanhã, quando nós olhamos para as ordens que nos foram deixadas e nós vivemos essas ordens, não só obedecemos, nós vivemos desta forma, principalmente na gratidão, nós somos motivados a conquistar aquilo que nos ameaça. E eu espero que hoje em Cristo Jesus, na sua obediência a Cristo, na sua obediência para marchar, mesmo o mar ainda estando fechado, mesmo o exército ainda vindo atrás, mesmo com o coronavírus à frente, o pecado que nos tenta derrubar e destruir, vamos marchar como igreja, vamos marchar como servos em Cristo Jesus. Vamos sim amar a Deus, amar ao próximo, vamos fazer discípulos, ou seja, vamos ser igreja onde nós estamos, não precisamos estar no templo, de preferência nós fazemos discípulos fora do templo. E em tudo vamos dar graças a Deus, porque Ele está presente, Ele está conosco, e em Cristo nós seremos mais que vencedores. A nossa ordem hoje, eu quero lembrar você, é para marchar, vamos conquistar, vamos obedecer. Tirar o nosso foco das circunstâncias, colocar o nosso foco na nossa obediência ao Pai, e seremos mais que vencedores. Minha oração por você hoje é que Deus renove o seu espírito, que Deus console a sua dor, que o Senhor remova a sua ansiedade e que você possa experimentar de forma sobrenatural o amor que Deus tem por você. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas ordens que nos foram deixadas, Senhor. Não para nos trazer sofrimento, Senhor Deus, mas para nos capacitar e nos fortalecer para enfrentarmos, Senhor Deus, os sofrimentos que esse mundo nos traz, Senhor Deus. Oh, Pai, nós clamamos a Ti hoje pelas pessoas que estão enfermas, Pai, lutando, alguns talvez lutando por oxigênio ainda nesse momento, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu possas ser o oxigênio dessa vida, Senhor. Que Tu possas, Pai, trazer vida, não somente a vida física, mas a vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti pelas famílias enlutadas, Pai, nesse momento, que Tu possas renovar, Senhor Deus, o Seu Espírito, Senhor. Trazer o consolo, Senhor, através da presença do Teu Espírito Santo e do agir do Teu Espírito Santo, Senhor. É que nós possamos ser igreja, Senhor, que nós possamos entender que a ordem, mesmo em meio a uma pandemia, é para nós marcharmos, Pai, para nós obedecermos, para nós amarmos, Senhor Deus, a Ti acima de todas as coisas, para amar o nosso próximo como nós nos amamos, Senhor Deus, e precisamos nos amar.
para nós fazermos discípulos e, Senhor, para sermos gratos. Gratos, Pai, para renovar, Senhor, as nossas forças. E a Ti, Senhor Deus, hoje, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus a todos abençoe. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém, amém. Os nossos joelhos já estão dobrados, as nossas vidas estão entregues a esse Deus que cumpre as suas promessas. Irmãos, eu queria convidar você, como eu falei, nós não podemos aglomerar, mas nós podemos nos juntar em oração. E eu queria convidar você a se envolver e participar. Muitos dos nossos queridos, muitos irmãos, amigos nossos, estão passando por dias muito difíceis. Todos nós, na verdade, de alguma forma, estamos sendo afetados. Nós sabemos o que aconteceu essa última semana agora, no nosso estado, em Manaus, a falta de oxigênio que afetou também, está afetando ainda a nossa realidade, cidades do interior. É realmente um momento em que nós precisamos ainda mais nos unirmos em oração. Eu ouvi certa vez uma fala dizendo assim, o sofrimento ele é inevitável, mas sofrer sozinho é inaceitável. O sofrimento ele é inevitável nessa vida. Nós passaremos por sofrimentos, mas sofrer sozinho é algo que nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar ver pessoas ao nosso redor, vizinhos, amigos, irmãos, colegas de trabalho,
passando por situações. E nosso dever como cristãos não é saber conteúdos bíblicos, mas é viver a prática, o amor de Cristo. Então, talvez você esteja bem, talvez você esteja vivendo tranquilo com a sua família, talvez a crise financeira ainda não tenha chegado à sua porta, talvez a enfermidade ainda não tenha chegado, ou outro tipo de crise, mas tem muita gente, muitos irmãos nossos que estão passando por situações muito difíceis. E o meu encorajamento para você essa noite é que você participa de um PG, você envie mensagem para esses irmãos, pergunte como é que eles estão, se coloque à disposição, esteja ali sinalizando o seu interesse em poder ajudar, em poder contribuir, em poder abençoá-los de alguma forma, uma oração ou algum outro mantimento. Irmãos, você participa do corpo de uma igreja, você participa da realidade de uma comunidade local, você sabe de um visitante que tem, nesse momento em que estávamos assistindo presencialmente, estava conosco, você tem o contato dele, seja nas redes sociais, manda um alô para ele, irmão, queria saber como é que você está. O fato é que isso é ser igreja. Volto a repetir, não podemos aglomerar, mas precisamos nos juntar como corpo, como família, que cuida, que abençoa. Eu vou estar lendo alguns nomes, alguns pedidos, algumas pessoas pelas quais estão passando por situações. Infelizmente, a dura realidade é que não existe só o Covid que nos acomete, existem outras situações. Claro que o Covid é sem dúvida uma tragédia, mas outras pessoas por outras razões sofrem. E por isso nós precisamos nos colocar à disposição. Eu queria que você colocasse diante do Senhor esses nomes. Se você tiver caneta e papel, você pudesse tomar nota, faça isso nesse momento. Se você puder gravar um áudio ou voltar depois essa filmagem que vai ficar tanto no YouTube quanto no Facebook, você pudesse se comprometer essa semana de estar orando, coloque em um local visível na sua casa, no espelho, na geladeira, como a gente costuma fazer, mas coloque um despertador no seu celular, mas não ouça essas palavras, não participe do culto somente como aquele que assiste, mas envolva-se, cultue juntos. Então, eu queria que a gente estivesse em oração. O nosso irmão Eduardo Gomes, ele é cunhado da irmã Nina, lá em Parintins. Também em Parintins, vamos estar orando pela recuperação do irmão Jacó e Diná. Eu penso que seja um casal, Jacó e Diná, que estão enfrentando o Covid. Recuperação na família do irmão Kenio, que está precisando também, lá em Parintins também. Esses primeiros nomes que eu vou citar são ali em Parintins, mas nada nos impede. Talvez você nem saiba quem sejam essas pessoas, mas Deus sabe e o seu coração precisa estar engajado nisso. Vamos continuar pela família do Derguian e seu cunhado Nonato, pela saúde da Yasmin. O caso da Yasmin foi traumatismo craniano. Então, Madiel e por sua esposa, Raimundo Pereira Martins, Ângela Reis, o pastor Gildo e a irmã Emília. Vamos estar orando, intercedendo por esses irmãos. Deixa eu ver os outros nomes que me chegam aqui. Ilquias, vamos estar orando pela sua saúde. A Lorena e Tainá, filhas da irmã Solange. O Elias, que está com pneumonia. O Eldio, que está recuperando de Covid. O Osés Vasconcelos. A Heloína e família. O Denner. Irmãos, vamos estar intercedendo. A irmã Rivera, tão querida por todos. Vamos estar orando, intercedendo, dos joelhos dobrados por essas vidas. Eu queria pedir agora pela a irmã Ailza Vilaça. Irmã Ailza Vilaça é mãe do Luciano, um amigo que tem visitado a campus aqui em Manaus. Estava visitando nesse período e a gente tem caminhado e caminhado com eles. E a mãe dele está passando por uma situação, necessita de oxigênio, a luta continua, vários irmãos aqui nos ajudando a buscar, encontrar. Eu queria que a gente também estivesse orando pela
família do Diogo. O Diogo, eu fiz o pedido de oração sobre a vida dele na semana passada. Seu pai, infelizmente, veio a falecer. Infelizmente, eu falo no sentido da perda, da saudade, da dor, do distanciamento que existe, mas agradecidos a Deus. É possível, sim, estar agradecido a Deus, porque Ele tem cuidado e tem agido de acordo com seus propósitos, que são os melhores para mim e para você. Irmãos, foram muitos nomes. Talvez você tenha outros nomes, vizinhos seus, colegas seus, que não chegaram até nós, mas isso não nos impede de orar. Então, encorajo você, se você puder, ajoelhe onde você está. Uma igreja do Senhor, vamos cumprir o nosso papel de ser Cristo aonde estamos, nas redes sociais, sermos Cristo aonde estamos, mesmo que isolados em casa, mas ser Cristo que abençoa, que cuida, que se faz presente. Querido Deus, nós aqui, mais uma vez, Deus, estamos domingo após domingo, segunda após segunda, terça após terça, Deus, rogando ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco. Essa é a Tua promessa e nós sabemos que o Senhor cumpre todas elas, Pai. Mas, Deus, nós queremos dizer também, Deus, que nós Te amamos. Os nossos joelhos já estão dobrados porque reconhecemos que Tu és Senhor soberano e que Tu és bom. Querido Deus, foram tantos nomes aqui apresentados, tantas famílias, Pai, situações desesperadoras, momentos de grande ansiedade, grande medo, grande pavor. Pai, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso estado, Amazonas, tenha misericórdia Manaus, Parintins, outras cidades. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Nós rogamos ao Senhor, Deus. O nosso desejo, nosso desejo limitado é de que tudo isso acabasse de uma maneira urgente, cessasse. Mas nós confiamos, Deus, que Tu estás agindo, como temos falado na semana passada. O Senhor está agindo em nós, por meio das circunstâncias. Nos ajuda a conservar o nosso coração, a nossa mente sã, saudável. Que nós possamos, Deus, colocar diante do Senhor, não só agora, nesse momento de culto, mas durante a semana, a vida, e orar, Deus, pelos nossos irmãos que estão sofrendo enlutados, sofrendo enfermos, sofrendo com a escassez de oxigênio. Senhor, não imaginávamos estar vivendo isso, mas isso está acontecendo. E nos ajuda, Deus, como igreja, a cumprir o nosso papel de sermos luz para o mundo, de levarmos a paz, de levarmos o Teu amor. Senhor, nos ajuda nessa caminhada tão difícil. Muito obrigado, Deus, pela primeira Igreja Batista de Parintins. Muito obrigado por todas as suas congregações, os seus campos, aqueles irmãos que têm se engajado e se aplicado em cuidar, em abençoar, em interceder. Senhor, renova as forças desses Teus servos. Senhor, que nós possamos ter uma semana boa, uma semana de melhores notícias, uma semana de recuperações de pessoas que estão saindo dos hospitais, voltando para as suas casas, tendo a sua saúde restabelecida. Essa é a nossa oração. É assim que nós confiamos, Deus, é assim que nós pedimos a Ti. Cumpra, Deus, sobre todo modo, a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz, que nos dá uma nova vida, uma esperança de vida eterna. Louvado seja o Teu nome a todo instante. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse culto. Compartilhe ainda. Esse culto fica gravado, então você pode assistir em outro momento. E vamos continuar juntos. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, que você permaneça firme, confiando em um Deus que caminha junto com você. Não desanime, coragem, vamos em frente, vamos ajudar uns aos outros e abençoar uns aos outros.
Que Deus abençoe você. Uma excelente semana. Que Deus te abençoe.